Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, quinta-feira, iniciando essa série de palavras. É impossível, mas Deus pode. Fiquei muito feliz do pastor ter me convidado para ministrar aqui, mas com essa felicidade também vem uma responsabilidade enorme de falar dessa palavra que é tão preciosa para nós cristãos, E vamos falar hoje sobre sonhos, E sonhos é algo que todos nós temos, eu imagino. Não importa a idade, não importa o que você está vivendo, a gente sempre está sonhando, a gente sempre pensa, a gente sempre está buscando algo, não é verdade? A gente nunca está contente o bastante com aquilo que a gente está vivendo hoje. E isso está certo. Nós temos sempre que olhar adiante e sonhar com o futuro. E quando a gente fala de sonhos, é muito interessante que às vezes, junto com a palavra sonho, a palavra impossível também vem acompanhada. Quantos sonhos você já teve durante sua trajetória de vida e você pensou, cara, isso daqui é impossível. Cara, é impossível eu estudar medicina, é impossível eu realizar meu casamento, é impossível eu conseguir comprar meu carro, é impossível fazer isso, é impossível fazer aquilo, mas era um sonho que existia no seu coração, não é verdade? E todas as vezes que essa palavra entrou no seu vocabulário, você venceu ela. E hoje você realizou inúmeros sonhos que para você era impossível. E eu sei que ainda existem sonhos no seu coração que parecem impossível, mas como o tema da nossa campanha é impossível para você, mas para Deus não. Nosso Deus, Ele pode realizar sonhos e Ele pode realizar o seu sonho nessa noite. Quantos acreditam nessa palavra? Amém? De acordo com o dicionário Aurélio, sonho é uma ideia dominante que se persegue com amor e paixão. Quando a gente sonha, não é simplesmente uma vontade. Porque hoje deu vontade de jantar algo, porque hoje deu vontade de fazer algo em família. Essas são vontades que vêm no nosso dia a dia. Mas quando nós temos um sonho, nós estamos dispostos a batalhar por aquilo, sim ou não? E às vezes, quando vocês que são pai, eu imagino que muitos dos sonhos de vocês são relacionados aos filhos, vocês também estão dispostos a batalhar pelos sonhos dele. Porque sonho não é simplesmente uma vontade, mas é a disposição de passar por todo o processo para realizar aquilo que tem no seu coração. Amém? E sonho, quando eu estava escrevendo essa palavra, foi algo que mexeu muito comigo. Porque desde criança eu fui um cara que sempre sonhei muito em muitas coisas. Ter um carro, ter família, me formar, ter um bom emprego. Mas por conta das vezes também os meus sonhos e as minhas vontades foram frustradas durante o caminho. Quantos sonhos seus também foram frustrados. Isso quer dizer que Deus errou, Fabrício? Isso quer dizer que Deus não realiza mais os sonhos? Não, isso quer dizer que os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que o sonho que você estava sonhando. Os sonhos de Deus para a sua vida é realmente perfeito, bom e agradável, assim como a vontade de Deus é. E talvez tudo que seja necessário para a gente alcançar esse sonho é a gente entender o propósito que existe nele, para que a gente possa caminhar, tendo a certeza de que foi Deus que implantou esse sonho no nosso coração. E me lembra muito o texto que está em Provérbios 16:3, que vai falar: consagre tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que tudo aquilo que você fizer não seja simplesmente uma mera boa vontade para você conquistar, que não seja simplesmente algo bom para você, mas que seja algo consagrado a Deus, que seja algo da vontade de Deus, para você poder viver, não simplesmente aquilo que você queria, mas viver aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você nessa caminhada. Você tem caminhado até hoje, tentado lutando com as suas próprias forças, sonhando os seus próprios sonhos, mas eu falo que em 2025 nós vamos sonhar os sonhos que Deus tem para nós, nós vamos realizar aquilo que Deus pôs no nosso coração, não simplesmente as nossas vontades, mas aquilo que Deus tem, porque isso é perfeito, isso é bom para nós, mesmo que a gente não enxergue isso de uma maneira, tão boa, porque às vezes quando a gente sonha, a gente quer realizar aquilo a todo custo, não é verdade? E às vezes o teu sonho é muito pequeno com o que Deus projetou para ti. E o texto de base da nossa pregação está em Jeremias 29, versículo 11 e versículo 12. Eu sei que a maioria de vocês conhecem, Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e em um futuro.
e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu o ouvirei. Eu vou ler de novo o versículo 11 para a gente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Só essa parte tá bom. O texto de Jeremias, a maioria de vocês conhece, isso é fato. E quando a gente lê ele, a gente fica muito entusiasmado de começo. Porque, cara, Deus conhece os planos que tem para mim. Planos de ser bem-sucedido, planos de paz, planos de prosperidade. Se a gente está passando por uma bonança, irmão, a gente escuta isso, a gente falta voar. Porque é algo bom. A gente diz, cara, Deus tem plano para mim, eu vou prosperar, eu vou romper, eu vou conquistar o carro do ano, eu vou conquistar a casa, eu vou conquistar o casamento, eu vou conquistar aquilo que eu estou sonhando. Mas o texto de Jeremias 29, no contexto em que ele foi escrito, não foi muito positivo naquela época. Mas por que, irmão Fabrício? Quer dizer que Deus errou em dizer, quer dizer que a vontade de Deus não estava sendo boa para aquele povo? Não é isso. É porque às vezes a gente associa a vontade de Deus simplesmente com um mar de rosas. A gente associa a vida cristã simplesmente com estar caminhando sobre as nuvens. A gente associa esses sonhos, sabe, como algo que a gente vai conquistar. Se foi Deus que me prometeu, né? Minha vitória vai ter sabor de mel, eles vão ver eu do outro lado, e sabe, meus inimigos vão ver. Não, mas não é assim. Quando o profeta escreve isso daqui, para enviar para o povo, aquele povo está vivendo um dos dias mais difíceis para eles, os dias mais tenebrosos, porque o povo, ele estava sendo cativo na Babilônia, e muitos falsos profetas iam surgir, vai falar aquela carta, vão dizer, rapaz, vocês vão, mas vai durar só 2 meses esses dias ruins aí, vocês vão, mas esse cativeiro é ligeirinho, vocês vão, mas esse processo vai ser fácil, já vocês vão estar cantando o hino da vitória do outro lado. Vocês vão, mas já vocês vão poder estar tirando onda dos babilônios que vocês foram soltos. Mas Deus fala, não é assim. Deus vai dizer para eles, vocês façam as suas casas lá, vocês gerem lá, vocês se estabeleçam lá, porque vocês vão viver esse processo. Mas sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Embora pareça que as circunstâncias são difíceis, embora pareça que esse processo veio para matar, mas esse processo veio para reestabelecer o relacionamento com Deus. E assim também é na nossa vida. Vai vir processos, a gente vai escutar palavras de ânimo, e talvez essas palavras de ânimo não vão nos animar, porque vai estar tão difícil, vai estar tão dolorido. Mas são esses os planos que Deus tem para nós, planos de paz e de esperança. E Deus vai dizer, vocês vão ter que passar os 60 anos cativo aí, mas sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então é melhor vocês viverem os planos meus, do que viver escutando falsas profecias do lado de fora e acreditando naquilo que não vai acontecer. E esse é o grande perigo do que nós estamos vivendo hoje nas nossas igrejas mundo afora. A gente vê uma teologia coach e de uma hipergraça, em que promete carro, em que promete emprego, em que fala que você vai realizar, em que fala que você vai romper, e tudo isso Deus pode fazer por nós, tudo isso Deus pode, mas nós esquecemos de dizer que a vida com Cristo, ela também é dolorida, que a vida com Jesus também passa por batalhas, que a vida com Cristo, existem processos que têm que ser rompidos, para que nós possamos viver o processo ao qual Deus reservou para nós. E aquele povo só saberia qual era aquela boa vontade, aquele povo só saberia qual era aquele grande propósito, quando eles passassem aquele cativeiro de 70 anos, e pudessem depois cantar o hino da vitória, depois de ter passado por todo o processo, por toda a dor, por tudo aquilo que eles deveriam passar. Mas a partir dali, eles poderiam reestabelecer o relacionamento íntimo com Deus. E é assim também na nossa vida. Talvez você está passando por cada problema, por cada tempestade, você não entende, você diz, cara, eu estou tentando, eu estou orando, eu estou indo na oração das 5:30, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas você esquece que as tempestades que Deus põe na nossa vida, é para que a gente lembre que a gente é dependente dEle e não de homens. E que a gente depende dEle, e não das promessas de meros homens. Deus usa profetas sim ainda, mas Deus é Deus que fala diretamente com seus filhos.
E esse processo, essa dor que você está passando, é Jesus te lembrando a você voltar à intimidade. Eu imagino que a maior vontade de Deus é ter filhos íntimos na presença dEle. É ter filhos que rompem a madrugada em oração. É ter filhos, sabem, que deixam tudo de lado para viver intimidade com Cristo Jesus. Porque simplesmente falar de sonho e de conquistas é muito fácil. Mas é difícil saber que os sonhos de Deus para a nossa vida muitas das vezes vai ser dolorido. Eu falo por mim, irmão. Eu sou filho de pastor. Eu sempre falo isso nos jovens toda vez. Mas eu sou filho de pastor e eu vim para cá. E eu não pregava, eu não fazia nada. Eu era assim, meio lá, meio cá, né? E foi dolorido estar longe dos meus pais. Foi dolorido ter uma vida sozinho agora. Mas foi aqui, no momento de batalha, em que Deus falou: meu filho, eu acho que eu vou te usar. Meu filho, eu quero tu mais perto de mim. Porque não era o cargo do meu pai que faria eu me achegar a Deus. Porque não era eu estar de segunda a domingo na igreja que faria eu viver os planos de Deus. Mas era eu estar próximo do próprio Deus, eu viver uma vida de intimidade com o próprio Deus. E é isso que Cristo quer restabelecer nesses dias, a intimidade com Deus, para que no ano de 2025 nós possamos provar do romper na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes quando a gente sonha, a gente quer tudo no nosso tempo, irmão. Eu sou um cara muito acelerado, então até que eu sou um pouco calmo, mas ainda assim a gente não gosta de esperar, irmão. Se você vai numa consulta, se você vai num restaurante, que você vai numa loja que tem uma fila muito grande, você sempre fica ali um pouco atribulado e diz: meu Deus, que demora, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. Porque o tempo é precioso, não é verdade? Ainda mais para a gente que está aí na vida adulta, eu vou me pôr nisso, né? Às vezes a gente precisa valorizar o tempo de estar em casa, o tempo de estar em família, o tempo de trabalho. E às vezes os nossos sonhos, as nossas vontades, a gente quer resolver tudo no nosso tempo. A gente quer que os nossos sonhos sejam feitos no nosso tempo. A gente quer que a vontade de Deus seja no nosso tempo, como se Deus devesse algo para a gente. Mas não é assim a vontade de Deus. Mas ela é boa, perfeita e agradável. E no tempo certo e oportuno, Deus vai realizar tudo que Ele implantou no seu coração. Deus vai realizar tudo que Ele te prometeu. E que você possa romper no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Porque há quem pense, quem olhe para a gente que somos cristãos e diga: cara, esses crentes são meio doidos, né? Virou crente, agora não pode fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Agora diz que quer abrir uma célula, agora diz que está pregando para os irmãos no trabalho. Porque eles não entendem, irmão. Os sonhos deles são deles e nós não. Nós estamos aqui para viver os sonhos que Deus tem para nós. E de início, irmão, parece loucura os sonhos que Deus tem para nós. Vai dizer: cara, mas isso eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição de pregar na quinta-feira. Eu não tenho condição de falar de Jesus para meus amigos. Eu não tenho condição de fazer uma viagem missionária. Eu não tenho condição de reestruturar minha família. Porque para os nossos olhos é impossível. Mas Deus, Ele pode. Porque para os nossos olhos e para os olhos humanos pode ser impossível esses sonhos. Mas Deus pode e Ele vai realizar os sonhos nossos no tempo oportuno dEle. Porque, embora a caminhada com Cristo seja difícil, ela é uma caminhada de paz. A caminhada com Cristo, ela nos traz paz. Mesmo estando no mar revolto, a gente sabe, cara, se Cristo está comigo, eu vou. Era como Moisés falava: Deus, se tu fores não deixe que eu vá sozinho sem a tua presença. E que seja assim nossas orações todos os dias. Deus, não deixe que eu entre o ano de 2025 sem tua presença. Deus, não deixe que minhas vontades sejam pautadas apenas naquilo que está dentro de mim, mas que seja pautada na presença que habita em mim, que é tu, Jesus. Que a tua presença, Senhor Jesus Cristo, seja o juiz, Pai, e que Ele seja o direcionador daquilo que eu vou viver no próximo ano, daquilo que eu vou viver no final do ano, daquilo que eu vou romper nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entender e se aproximar de Deus, para que Ele possa revelar a vontade dEle a nós. Porque, irmão, obedecer a Deus não significa não ter uma revolta. A gente vê isso lá em Marcos, quando Jesus vai dizer: vamos atravessar para o outro lado, Ele falando por discípulos. Aí deixando a multidão, eles levaram um barco, outros barcos os acompanharam, e levantou-se um forte vendaval,
Cara, os discípulos, eles estavam obedecendo o que Jesus pediu. Aí às vezes você obedece a Deus e vem uma prova e você pensa, cara, como é que eu estou passando a prova se Jesus foi que mandou eu estar aqui? Mas foi o próprio Jesus que mandou, vamos para o outro lado, meus discípulos. E um forte vendaval apareceu, porque quem obedece a Deus também passa por mar revolto, também passa por tempestade, também passa por momentos difíceis, também passa por tribulação. Mas aí no versículo 38, tem um ponto principal e o mais importante, logo bem no início do versículo, que vai dizer, Jesus estava na popa. Embora o mar estivesse revolto, embora o vento estivesse muito forte, o que dava a tranquilidade é que Jesus estava na popa. E que embora você esteja passando por dificuldades e por tempestade, você lembre com quem você caminha, você lembre quem está contigo, você lembre em quem manda no mar e quem manda no vento, que é o próprio Cristo Jesus. E se foi Ele que mandou você caminhar, pode ir, porque é Ele quem te guia, é Ele quem dá o caminho, é Ele quem te protege, é Ele que te dá as ferramentas corretas para que você rompa e alcance o sonho que Ele implantou no seu coração. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? E no versículo 39, ele vai falar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Isso é algo que eu aprendi com meu pai, escutando ele pregar. Sempre que ele pregava, ele falava, irmãos, todo deserto, toda tempestade, toda dificuldade, ela precede uma bonança. Você pode ter certeza. Toda dificuldade que você está enfrentando com Deus, todo o caminho deserto que você tem passando, ele precede uma bonança, ele precede um tempo bom, ele precede dias bons na presença do Senhor Jesus Cristo. Então não desista agora pensando que o mar está demais, pensando que o deserto é difícil demais, pensando que não vai aguentar viver essa tempestade, porque depois da tempestade vem o dia bom, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não esqueça de quem caminha com você, não esqueça quem te dá os teus dias, que é o próprio Cristo Jesus, Criador e Fundador das nossas vidas. Aleluia. E no versículo 41, os discípulos vão falar, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como nós não podemos confiar neste homem, como nós podemos andar tão angustiados, porque eu sei que às vezes a gente anda, irmão, eu sou ser humano, eu sou jovem igual vocês, mas quem caminha com a gente, ele tem todo o controle sobre o mar, ele tem todo o controle sobre os ventos, ele tem todo o controle sobre essa dificuldade, ele tem todo o controle sobre essa doença, ele tem o controle da tua família, ele tem o controle dos teus filhos, ele tem o controle da tua empresa, ele tem o controle dos teus sonhos. Não se angustie por pequenas coisas, porque maior do que esse problema é o Jesus que você serve, é o Deus que você está nessa quinta-feira para adorar a Ele e render graça a Ele, e que no ano de 2025 a presença dEle possa exalar dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua família, e no lugar que você for, você possa exalar a presença de Deus. E obedecer é caminhar com Ele, e andar com Ele é saber que você caminha com esse homem, que faz tudo isso, aquilo que a gente falou. Porque, irmão, a gente confia em tanta gente que a gente não conhece, não é verdade? Eu, quando completei 15 anos, 16, e eu fui fazer um cartão de débito, né? Não, um cartão de crédito, acho que era isso. Um cartão de crédito no banco e fiz, eu estava muito animado, porque eu nunca tinha tido um cartão de crédito, eu não tinha nem dinheiro, irmão, mas tive que fazer, que eu vim embora para cá, e era bom que eu fizesse um cartão. E eu inventei de sair para comer uma pizza. Gordinho já sabe como é, né? Mas aí, eu cheguei lá, irmão, o cartão não passou. E eu, meu Deus, o cartão não passou e eu não tinha dinheiro. E eu disse assim, eu vou confiar nessa mulher. Aí eu fui e deixei meu cartão lá. Eu nem entendi essas coisas que dava para comprar na internet e tudo mais. E às vezes a gente confia em tanta gente. A gente anda no Uber sem conhecer quem ele é. A gente anda de avião sem conhecer o piloto. A gente anda no ônibus sem saber quem vai dirigir. A gente faz isso, faz aquilo. Sabe, a gente está em contato com tantas pessoas, confia em tantas pessoas, e a gente não está disposto a confiar em Deus. A gente não está disposto a confiar nos planos que Cristo tem para nós.
A gente pensa que os planos de Cristo não vão se realizar na nossa vida. Que tipo de confiança é essa? Que nós temos mais confiança nos homens do que no próprio Cristo. Existe uma história, eu acho que foi o Jimmy que contou aqui, eu já tinha ouvido em outro lugar também, em que existia uma vila, e tinha um pastor que ele toda semana passava convidando o pessoal da vila para ir para o culto. Vou tomar água ligeirinho. E nunca iam. Até que um dia chegou um circo nessa vila, e o palhaço saiu pela vila convidando todo mundo, e disse: é sábado, nesse horário, espero todos vocês. E eles foram, e no sábado o circo estava lotado, e o pastor ficou indignado: meu Deus, como é que o circo está lotado, e eu toda semana convidando esse povo, e o povo não vem para a igreja. Aí o palhaço falou: pastor, aqui você prega a verdade como se fosse mentira, e eu estou contando mentira como se fosse verdade. As pessoas preferiam confiar naquele palhaço, ouvir a palavra dele. A gente prefere muitas vezes ouvir as palavras que os homens nos dizem, do que a palavra do próprio Cristo, do que a palavra que Cristo pôs no seu coração. Pessoas vêm e jogam palavras para te desanimar, e você já desanima de primeira. Mas é Cristo te lembrando: não é por homens, não é pela boca dos homens que você caminha, mas é pelas promessas que eu pus no teu coração. Pessoas vão vir para te desanimar, pessoas vão vir para te abater, vão dizer que não vai dar certo o teu filho, vão dizer que não vai dar certo essa empresa, vão dizer que tu não vai conseguir formar, que tu não vai passar nessa prova. Mas a palavra de Deus, ela é maior do que qualquer palavra humana. E a palavra de Deus para nós é impossível aos olhos deles, mas eu posso realizar. Eu posso fazer o teu filho voltar para Jesus, eu posso fazer a tua família se reconstruir, eu posso fazer essa empresa se levantar. Eu posso, é impossível, mas Deus pode, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, mesmo que em um contexto um pouco difícil para aquele povo, era uma palavra confortante, porque aquele povo ia passar pelos momentos difíceis, mas era Deus dizendo: meus filhos, vocês vão passar, mas porque vocês necessitam desse processo, mas sou eu que conheço os planos que tenho para você. Passam esse processo em paz, passam esse processo buscando em mim. Por isso que no versículo 12 ele vai falar: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Era Cristo dizendo para aqueles filhos amados: embora o processo seja dolorido, eu sempre vou estar disponível para te escutar. Embora a caminhada esteja difícil, eu vou estar ali para te dar a mão e caminhar junto contigo. Porque Deus não é igual às pessoas que vão nos decepcionar e às vezes nos deixar no meio do caminho. Irmão, eu posso decepcionar cada um de vocês. Irmão, o pastor pode decepcionar vocês. As pessoas de mais confiança podem decepcionar vocês. Mas o Cristo Jesus, o nosso Deus, Senhor e Salvador, Ele não vai te decepcionar. Ele vai caminhar contigo. E toda vez que Ele clamar, e toda vez que você clamar a Ele, Ele vai estar lá para te ouvir e ouvir o teu clamor e a tua súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque era assim a vontade de Deus para aquele povo, mas era uma mensagem de conforto: calma, vai dar tudo certo, eu vou estar aqui, embora pareça muito difícil. E porque no meio da tribulação, irmão, às vezes é difícil a gente, se sentir bem, é verdade. Ninguém se sente motivado passando por prova, né? Quem é que está passando por prova e diz: meu Deus, eu estou vivendo a melhor fase, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, É difícil, irmão. Quando a gente está passando por um processo dolorido, às vezes a pessoa vê a gente meio capenga, assim, meio triste, não é verdade? Às vezes nem dá para disfarçar, você até tenta. Mas é no meio dessa tribulação que nós podemos ver a bondade de Deus sobre nossas vidas. É no meio desse processo que nós vamos ver a bondade e o propósito que Deus implantou no nosso coração. E me lembra um texto muito forte, e a primeira vez que eu li isso eu fiquei muito pensativo. Lá em Jó 2, no versículo 9, a mulher de Jó vai dizer: rapaz, tanta coisa acontecendo contigo, tu perdendo tudo, acontecendo isso, acontecendo aquilo, tu passando por essa batalha, meu filho, tu ainda mantém tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra, Jó.
Isso daí não é para tu. Esse tanto de batalha, será que Deus ainda está te vendo? Esse processo dolorido, será que Deus ainda está te enxergando, Jó? Aí Jó no próximo versículo vai dizer: oh, minha filha, você está louca. Como eu aceitarei o bem dado por Deus e não o mal? Então, em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Vou falar mais uma vez o versículo 10. E ela respondeu: e você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Cara, quando eu li isso a primeira vez, há um tempinho atrás, eu fiquei tão pensativo, porque a gente é muito fácil de murmurar. A gente tem que às vezes, saber isso, reconhecer, porque vem a tempestade, vem isso, parece que Deus sumiu. A gente pensa: cara, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, e parece que Deus desapareceu. Mas essa batalha aí não é para a morte. Não entregue a tua integridade. Quando você tiver passar por esses processos, como nós vamos aceitar simplesmente a bonança, simplesmente querer receber de Deus, reter algo dele, enquanto ele não nos deve nada, enquanto a gente não merece nada? Aquilo que a gente merecia era a morte, e ainda assim Ele enviou o Seu Filho para morrer por mim e por você, e hoje nós temos vida. Então, se você está passando por um momento difícil, continue, porque vai vir o tempo de bonança. Não amaldiçoe esse tempo que você está passando, mas continue firme no propósito ao qual Deus te direcionou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é difícil ver os planos que a gente tem, os sonhos que a gente tem, não dando certo. É difícil ser frustrado, irmão. Eu que sou filho, eu sei disso. Às vezes na minha adolescência eu queria sair de casa com alguns amigos, e eu sei que meu pai poderia deixar, não tinha nada para fazer em casa, irmão. Mas ele falava: não, hoje você não vai. Meu irmão, aquela era uma frustração tão grande. Eu já pensava: vou morar com minha avó. Que vó deixa tudo, né, irmão? Mas, por muitas das vezes é necessário que nós passemos por frustrações, que nós passemos por tribulações, para a gente lembrar que em Deus, Ele não é simplesmente o gênio da lâmpada, que a gente vem aqui na quinta, no domingo, a gente pede, e espera que na segunda tenha tudo se resolvido. Não. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é digno de honra, louvor e adoração. E como um pai, Ele também disciplina os seus filhos. E como um pai, Ele também vai precisar dizer não. E como pai, Ele também vai precisar frustrar os teus sonhos. Porque talvez os teus sonhos não deram certo e você não entendeu. É Deus te dizendo: é melhor os meus sonhos, meu filho, do que aquilo que você sonhava. Porque é melhor a gente sonhar os sonhos de Deus vivendo na tempestade, do que a gente estar fingindo estar de pé para o mundo e estando todo quebrado por dentro. É melhor nós sonharmos os sonhos de Deus, mesmo que seja dolorido, irmão, de verdade. Às vezes o nosso sonho seria, conquistar a casa do ano, ter o carro do ano, e tudo isso é bom. Todos nós queremos isso. Mas às vezes a vontade de Deus para a sua vida não é que você conquiste o carro agora, espere mais um pouquinho. Não é que você passe na prova agora, espere mais um pouquinho, eu estou te moldando. Não é que você inicie esse relacionamento, eu estou te moldando. Talvez os sonhos frustrados fez com que você deixasse amizades, e é Deus te dizendo: aquele lugar não é teu. Talvez os sonhos frustrados fez você sair de cidade, é Deus te dizendo que aquele lugar não era teu. Talvez aquela empresa que não deu certo, aquele sonho que não deu, aquela viagem que não foi realizada, era tudo plano de Deus, estava escrito. E maiores são os planos que Ele tem para mim e para você, do que os sonhos que um dia eu projetei no meu coração. Quantos creem nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? Era como se Jó falasse para nós naquele texto: é muito fácil sonhar quando tudo vai bem, não é verdade? É muito fácil sonhar quando o sonho nos convém. É muito fácil, irmão, eu vim aqui e receber uma palavra de Deus, e que eu vou viajar, que eu vou conseguir um carro, que eu vou romper, que eu vou ser o melhor, não é verdade? É muito fácil, é muito bom, irmão. A gente sai ali na porta de peito aberto. Calma aí, não fala comigo que hoje eu recebi uma palavra, e eu vou romper, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. É muito bom, e Deus realmente faz isso. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Mas é difícil quando os sonhos de Deus não eram aquilo que a gente queria no momento.
É difícil quando os sonhos de Deus frustram a minha e a sua vontade. É difícil quando os nossos sonhos não são compatíveis com os sonhos que Deus projetou para mim e para você. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é muito melhor que nós estejamos dentro do centro da vontade de Deus, do que estar vivendo as nossas vontades e saber que o caminho não vai ser o melhor de todos, que o propósito no final não é de bênção. Amém? E é muito interessante, porque isso me lembra a pesca maravilhosa. Essa é uma passagem, cara, que para mim, desde quando eu falo assim que Deus veio e me pegou, entre aspas, né, que Deus, eu mudei minha vida realmente, eu virei um crente, vamos dizer assim. Essa foi uma passagem que sempre mexeu muito comigo, porque aqueles homens passaram a noite inteira, irmão, jogando a rede e não pegaram nada. Sabe, era como se a empresa deles não tivesse vendido nada naquela época. É como se o relacionamento deles tivesse sido frustrado. É como se a viagem dos sonhos deles, que eles projetaram há tanto tempo, não desse certo no dia. Aqueles homens estavam tão cansados e frustrados porque não tinha dado certo. Mas aí, Jesus de Nazaré entra em cena, o Cristo. Ele diz: ei, vamos ao profundo. Aí eles vão dizer: oh meu Deus, Jesus, a gente pescou foi a noite todinha. Tu está falando é com o profissional, não é com qualquer pescadorzinho não. A gente passou foi a noite toda, usamos de todas as técnicas. Eu tentei de todo jeito fazer com que meu sonho fosse realidade. Eu tentei de todas as formas manter minha empresa de pé. Eu tentei de todos os jeitos manter meu filho na igreja. Eu tentei de todas as formas fazer com que meu casamento estivesse de pé. Mas aí Jesus: não, calma, vamos ao profundo. E quando eles chegam lá, eles jogam a rede para o outro lado. E eles viveram o maior milagre da vida deles, o maior romper da vida deles, porque Jesus de Nazaré entrou dentro do barco, porque o Cristo Jesus entrou naquele lugar, porque eles escutaram a voz de Deus. E talvez você está frustrado com tanta coisa, é Jesus dizendo: calma, quando eu entrar no barco, e quando você entender que é na profundidade que eu revelo os meus milagres, aí sim, você vai viver o romper com Deus. É porque é na profundidade de Deus que nós podemos conhecer aquilo que Ele tem para nós. É no profundo que Deus revela os sonhos que Ele projetou para mim e para você, e que nós possamos entender isso e se jogar no profundo com Cristo Jesus. Se jogar numa vida de intimidade com Deus. Não simplesmente frequentar um culto, irmão. Eu não estou falando que você vai morar aqui agora, vai ficar aqui no pé desse altar, não. Mas é ser um cristão que está todo o tempo em contato com o Cristo, na sua empresa, na sua casa, na frente dos seus filhos, que você possa entender que quando Cristo te leva para o profundo, as coisas são mudadas, porque um homem que foi tocado por Jesus, um homem que viveu na profundidade com Cristo, ele não fica da mesma forma. Um homem que encontrou Cristo Jesus, ele não fica da mesma forma. Se sua empresa está dando tudo errado, se seu relacionamento não está indo bem, se seu filho está passando por provações, eu quero te falar, irmão, põe Jesus de Nazaré dentro do barco. Põe Jesus de Nazaré e escuta a voz dele. Vá para o profundo, que aí sim Deus vai revelar a vontade dele a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sonhos, eles são realizados nessa profundeza. Saia da praia, irmão. Porque praia é lugar de peixe fácil. Que é muito fácil a gente se contentar com um pouco. Né? Quem foi na praia sabe. Na praia, peixe toda hora, irmão. Mas é na profundidade que Deus revela aquilo que Ele realmente tem para cada um de nós. É numa vida de intimidade que nós conhecemos mais a Deus e nós sabemos aquilo que Ele vai nos direcionar neste tempo de 2025. No ano de 2025, você vai viver o ano mais extraordinário na presença de Deus. Uma vida de intimidade que você nunca tinha vivido antes. E você vai poder provar do romper de Deus na sua vida, em nome de Deus. Porque você se deixou ser levado na profundidade e agora você entende aquilo que Deus tem para você. Quantos creem nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque, e é muito interessante que Pedro, Tiago e João estavam ali, e foram os homens que estavam na profundidade. E se a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender que realmente a profundidade muda as coisas no homem. Porque Pedro, Tiago e João, eles viveram coisas que a maioria dos discípulos não viveram.
Era eles que estavam na transfiguração. Era eles que estavam quando a filha de Jairo foi ressuscitada. Porque quem vai na profundidade de Deus, ele vive coisas extraordinárias. Quem vai à profundidade com Cristo Jesus, ele vê milagres. Quem vai à profundidade com Cristo Jesus, ele experimenta o romper com o nosso Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles homens estavam vivendo agora o ápice do sonho deles, irmão. Eles eram pescadores. Eles estavam ali, irmão, como se eles tivessem uma empresa, eles tivessem batido a meta do mês, tivessem superado. Era como se tudo estivesse dando certo, irmão. Era como se eles já iam abrir outra franquia. Que foi tanto peixe, irmão, que o barco ia a pique. O barco chegava a afundar, algumas traduções vão dizer. Então, cara, aqueles homens estavam vivendo o ápice do sonho deles, que era aquilo que eles necessitavam. E em Jesus, eles conquistaram. Mas aí Jesus diz: ei, tá bom que vocês conquistaram o sonho de vocês, mas agora eu quero que vocês vivam os sonhos que eu tenho para vocês. Pode ser? E talvez eles pensaram: cara, agora que a gente tem tanto peixe, agora que a gente vai mudar de vida, agora que eu conquistei, agora que eu rompi, eu vou ter que deixar tudo isso? Aí Jesus Cristo vai dizer: vocês estavam pescando peixe, não é verdade? Mas agora eu quero que vocês sejam pescadores de homens. E eles deixaram o sonho deles de lado para caminhar com Cristo Jesus. E eu tenho certeza que essa foi a melhor decisão da vida deles. Porque a pior decepção que um homem pode ter é ter sucesso longe da presença de Deus. A pior coisa que um homem pode ter é achar que está bem longe da presença de Deus. Que nós possamos entender que sucesso sem a presença de Deus é nada. Que uma empresa grande sem a presença de Deus é nada. Que qualquer coisa que a gente pode reter do lado de fora, mas sem esse Jesus, não é nada. É muito mais importante nós vivemos os sonhos que Deus projetou para cada um de nós. E aqueles homens, eles viveram dias extraordinários. Eles viram coisas que outros homens nunca viram, porque eles experimentaram da profundidade, e eles obedeceram à voz de Deus, e eles viveram coisas extraordinárias. E que nós possamos também ser obedientes a Deus, e reter aquilo que Ele tem implantado no seu coração, para que você viva milagres, para que você viva o extraordinário de Deus no ano de 2025, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, no livro de Jeremias, Ele dá a certeza que escutaria o seu povo quando buscarem. E era algo que o povo necessitava entender ali, que Deus era tudo o que eles precisavam, embora o cativeiro parecesse muito difícil. E talvez nesses momentos de aflição, aqueles homens até deixaram de sonhar. Cara, eu vou passar 70 anos no cativeiro. Quem que sonha sabendo que é 70 anos da mesma forma? E talvez há tanto tempo você deixou de sonhar, porque você não tem visto mais sentido na vida. Você não tem visto mais sentido em sonhar, sabe? Em pensar mais na frente. Mas Deus é um Deus que reaviva sonhos que talvez estavam mortos no seu coração. Deus é o Deus que vai trazer vida novamente àquele plano que Ele projetou para ti lá no passado. Aquela palavra que Ele liberou sobre você, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa como, não importa as circunstâncias, mas Deus vai cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o que você tem feito é apenas uma pequena parte de quem você é. Myles Munroe escreveu essa frase. E eu fiquei pensando, o que você tem feito é apenas uma pequena parte de quem você é. Às vezes a gente está, dando tanta importância àquilo que a gente está fazendo, e a gente esquece daquilo que Deus projetou para nós. A gente se esquece do propósito que Deus implantou no nosso coração. Mas o que você está fazendo agora, irmão, é assim, ó, com aquilo que Deus tem para ti. E que nós possamos enxergar isso. O sonho de Deus, a vontade dEle, é o que define você. Não é aquilo que você tem vivido hoje, mas é aquilo que Deus já projetou para você no futuro. É o que define quem você é, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o ponto principal do texto de Jeremias era eles dizendo: meus filhos, vocês vão ter que morar lá. Então construam suas casas, gerem, deem seus filhos em casamento, sabe, façam dessa terra, achem propósito no processo. Era como Deus estivesse dando uma palavra: calma,
vai dar tudo certo. O que Deus quer que nós possamos entender é que no meio do processo a gente ainda possa enxergar qual é o propósito, que eram os planos de Deus, que era bom, perfeito e agradável para aquele povo. E não importa o processo que você está vivendo hoje, lembre que todo processo há um propósito. Então visualize o propósito que Deus te entregou, para que você possa romper em nome de Cristo Jesus. E como sonhar os sonhos de Deus? O primeiro ponto é: desfrute da sua filiação. Porque quando pensamos em sonho, irmão, quando eu falei de sonho, eu imagino que alguns irmãos pensaram que eu ia pregar sobre José. José era um homem sonhador, quando a gente vai ler na Bíblia. E José era filho amado, e ele sonhava alguns sonhos. A gente vê isso no capítulo 37 do Gênesis. E no versículo 3 do Gênesis 37, vai dizer assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. E o ponto aqui é: lembre-se que você é filho. Sério, eu cresci em um ambiente de igreja, mas quantas das vezes eu via meu pai tão longe, eu via meu pai como um cara tão intocável. Graças a Deus a gente já resolveu todo o nosso relacionamento, a gente vive, sabe, uma vida abençoada. Mas por quantas vezes a gente está caminhando e a gente esquece que a gente é filho, a gente esquece que os planos de Deus estão implantados na nossa vida. A gente vai para o trabalho, sabe, e não se sentindo um ninguém. A gente faz as coisas esquecendo a quem a gente serve. A gente projeta planos sem antes consultar o nosso Pai que está nos céus. E para a gente desfrutar da nossa filiação, primeiro nós temos que entender: eu sou filho amado. Porque eu e você, irmão, a gente estava destinado assim, ó, igual ovelhas ao matadouro, por conta do nosso pecado. Mas aí Cristo, como Filho unigênito de Deus, como vai dizer em João 3,16, se entregou por todo mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a partir da entrega de Cristo Jesus, agora nós somos filhos amados de Deus. E que você possa caminhar e sair daqui com essa palavra lembrando: eu sou filho de Deus e eu vou romper. Porque para os homens é impossível, mas para o meu Pai não. Porque para a sociedade não vai dar certo, mas se foi o meu Pai quem disse, é Ele quem vai cumprir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos conhecer o nosso Pai. E no livro de Mateus, capítulo 4, vai dizer: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmão, se a gente, que é mau, a gente sabe dar coisas boas às pessoas, imagine o nosso Deus, que é o nosso Pai, o Deus que está te olhando a todo instante, o Deus que te livra do acidente que tu nem viu, o Deus que te protege, que te dá saúde, que te faz respirar pela manhã. Lembre-se, meu irmão, você é filho, e às vezes a gente não consegue enxergar a bondade, às vezes a gente não consegue enxergar Deus nas circunstâncias, mas Ele vai estar lá, porque você é filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8 vai falar: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele está falando de Cristo Jesus, e antes filho unigênito, agora primogênito de vários irmãos, eu e você, e nós fazemos parte dessa família, e que nós possamos permanecer em conhecer o nosso Pai, e de desfrutar a filiação que Ele nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa ver o amor do Pai, embora as circunstâncias sejam difíceis, porque o Pai, Ele disciplina o Filho. Eu não sou pai, irmão, mas eu sou filho e eu já fui disciplinado por Ele. E eu sei que vocês, a maioria é pai, é mãe, vocês também disciplinam o filho de vocês, porque vocês amam. Às vezes vocês podem até dar aquele presente caro, mas vocês dizem: não vou dar. Vocês podem até deixar ele fazer isso, fazer aquilo, mas vocês não deixam, porque vocês entendem o que é bom para cada filho seu. E o nosso Deus também é dessa forma. Ele entende o que é bom para nós, e que nós possamos desfrutar da filiação que nós temos em Cristo do Senhor Jesus Cristo. E que a gente não troque a bênção de ser filho por nada. Eu lendo uma história, é algo que sempre me deixa impactado, que é a história de Esaú. E aquele homem
vai falar que ele chega cansado e faminto, e seu irmão mal intencionado já. Aí ele vai falar: estou faminto, por isso me dê dessa guisado vermelho que você fez. Aí Jacó vai dizer para ele: não, vende primeiro o seu direito de filho mais velho. E ele vai dizer: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Para vocês verem, irmão, durante a caminhada a gente se sente tão fraco, tão só, está tão difícil, a gente está tão cansado, a gente esquece do propósito maior que Deus destinou para nós, e a gente troca a bênção que o Pai destinou por qualquer coisa, por qualquer prato. Não deixe que o cansaço, não deixe que as batalhas que você está vivendo faça com que você troque a bênção que o Pai já destinou para você, mas que você possa se permanecer firme, porque vai vir, irmão, muito prato, até alguns bonzinhos que vocês vão olhar e dizer: isso é bom, mas no final levam à ruína. Bom mesmo é estar com a bênção do Pai sobre a nossa vida, e nós desfrutamos dessa filiação, e que nós herdamos em Cristo Jesus, em nome do nosso Deus. O segundo ponto: salte todos os obstáculos. Continuando na história de José, no versículo 4 do capítulo 37 vai dizer: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E como a gente já falou tanto de prova aqui, irmão, eu estou achando até vocês um pouco desanimados, né? Mas é verdade, e que no meio dos processos e esses sonhos que estão no seu coração, vão vir obstáculos, mas que você possa romper eles. E obstáculo, irmão, não é qualquer coisinha, é coisa difícil. A gente estava vendo aqui que os irmãos de José estavam tendo ciúme deles. Não eram os vizinhos, alguém distante, eram os próprios irmãos. Imagina você dentro de casa e seu irmão está contra você. Imagina que provação, meu irmão. Não é verdade? Mas que você possa olhar para todos esses obstáculos e lembrar que você é filho e que você vai vencer cada um deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque obstáculos, eles são inevitáveis. Às vezes parece que a gente não vai aguentar, né? Mas é Deus que nos sustenta. Porque maior é o Deus que nos prometeu. E que esses obstáculos sejam simplesmente mais um motivo da gente ver a bondade de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho para falar nessa noite sobre isso, meus irmãos. E para terminar essa parte, me lembrou um versículo muito importante, eu falo de Paulo, quando ele fala lá em Filipenses, no versículo 12 do capítulo 4. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você já usou essa frase em alguma foto, ou para postar em algum stories, em algum status. Né? Mas se a gente for realmente olhar para esse texto e ver o que está dizendo, a gente consegue enxergar o quão grande é a bondade de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou bem, é porque Deus tem me fortalecido. Se eu estou mal, eu posso vencer, porque Deus me fortalece. Se eu estou passando por prova, eu posso romper, porque é Deus que me fortalece. E que nós possamos implantar esse versículo no nosso coração e lembrar que, embora as provas venham, tudo nós podemos naqueles que nos fortalecem. Os nossos sonhos, eles só vão acontecer quando a gente entender que a gente é dependente de Deus, que a gente não depende de homens, que a gente não depende de emprego, que a gente não depende do dinheiro, mas que a gente depende de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos podem glorificar a Jesus nessa noite? Aleluia. A gente já vai caminhando para o final. Acho que está muito grande a palavra hoje, mas já vou encerrar, meus irmãos. Mas o último ponto é: prepare-se para a grandeza. Aí fala assim: meu Deus, o Fabrício falou esse tanto de coisa, agora vai falar que a gente vai romper agora. Vai profetizar carro, vai profetizar casa. Não, calma. Eu até queria, se Deus me falasse, irmão, eu queria liberar assim, sabe? Mas se preparar para a grandeza é algo muito mais, sabe,
crucial para a gente. No versículo 37 do 10 de Gênesis, no capítulo 37, versículo 10, vai dizer assim: quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? José, ele tinha sonhado que a lua e o sol, se abaixavam perante ele. E no final do versículo vai dizer: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? José, embora tinha vivido tempos difíceis, ele viveu o propósito. Ele foi vendido, foi jogado no poço, foi preso, viveu toda a tribulação, irmão. Mas chegou a hora de José romper. Aí José, ele podia estar lá no Egito, meu irmão, e pensar: agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Agora eu vou me vingar de fulano que falou que minha empresa não ia dar certo. Agora eu vou jogar na cara de fulano que disse que eu não ia ser aprovado. Agora eu vou falar para fulano que disse que eu não ia conseguir formar em medicina. Agora eu vou dizer na cara do meu pai e da minha mãe que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, porque agora eu vou viver a grandeza. Mas não. A grandeza de José, ela não estava ligada ao cargo que ele exerceu. A grandeza de José estava ligada à humildade e ao amor que ele teve ao seu irmão. Embora ele tivesse conquistado tudo, ele podia dizer agora: vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão ver, meu irmão. Mas ele resolveu amar, porque os sonhos e projetos de Deus para a nossa vida nunca vai ser para deixar alguém para trás, para que a gente pise em alguém, mas vai ser para que a gente leve o reino dele adiante, vai ser que a gente expresse o amor dele adiante, vai ser que a gente possa levar esse amor que um dia a gente encontrou adiante. Fique de pé no seu lugar neste momento. A maior grandeza de Davi também foi essa: não deixou que as posições, que aquilo que ele tinha, se sobressaísse à presença de Deus. E no Salmo 51 é um salmo, meu Deus, esse salmo sempre que eu leio dá vontade de chorar. Ele vai falar: Deus, não expulses de mim a tua presença. Era como se Davi estivesse falando para Deus: Deus, eu sonhei em ser rei, eu sonhei em conquistar, eu sonhei em ter mulheres, em ter dinheiro, em fazer isso, em fazer aquilo, mas nada disso pode suprir o que tua presença me dá. Porque, irmão, você pode estar sonhando os maiores sonhos, mas se esses sonhos não estiverem na presença de Deus, pautado naquilo que Ele quer para ti, de nada vale. Então que nós possamos sonhar os sonhos que Deus reservou para mim e para vocês. Quantos querem sonhar os sonhos que Deus tem para nós? Que nós possamos sonhar esses sonhos. Fabrício, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Se achegue a Deus e Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você. Ele vai trazer vida aos sonhos que talvez morreu no seu coração. Ele vai levantar pessoas para que te ajude a realizar esse sonho. Ele vai fazer com que pessoas se cheguem a ti e você vai ficar pensando: meu Deus, por que isso está acontecendo? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus realizar os sonhos. Deixa Deus fazer o romper na tua vida. Até hoje você tem vivido dificuldades e talvez demore mais um pouquinho. Mas no final de contas o propósito é muito maior do que esse processo dificultoso que você tem passado. Amém? Se você tem um sonho, meu irmão, que há muito tempo você tem orado por ele, e você diz: Fabrício, eu preciso de oração por esse sonho, eu quero romper nisso, eu preciso orar pela minha família, pela minha empresa, por essa prova, por esse concurso. Você pode chegar até aqui na frente. Nós estamos em campanha, e você também que tinha um projeto já, você veio com implantado no seu coração algo que você ia orar. Você diz: eu vou nessa campanha que eu vou orar por isso. Vem aqui na frente, a gente vai orar por vocês enquanto eles louvam. Você tem liberdade de chegar até aqui e dizer: cara, eu quero sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Se você não tem mais sonhado, você diz: Fabrício, há muito tempo eu não tenho mais perspectiva. Corre aqui na frente, para que Deus possa reavivar os sonhos no teu coração, para que você possa sonhar os sonhos dEle e a vontade dEle para a tua vida. Aleluia. A presença de Deus é real neste lugar. Ele está aqui.
Talvez você tenha caminhado e hoje Deus te lembrou, cara, não é para você caminhar sozinho, e você lembrou disso. Corre aqui na frente também. Vem aqui na frente. Cristo Jesus está aqui nessa noite. Que Ele possa implantar os sonhos no teu coração, aquilo que Ele projetou para ti nesta noite. Aleluia, Deus. Você não entendeu porque aquilo não deu certo, você não entendeu porque você ficou tão frustrado, você não entendeu porque você ainda não provou o romper de Deus, que você não viveu aquele milagre ainda. Se você tem algum desses motivos de oração, por milagre, por algum sonho, por algum relacionamento, por alguma pessoa, corre aqui na frente. Ou aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas Deus, Ele pode. É impossível para os homens, mas Deus que está presente neste lugar, Ele é o Deus que pode fazer nesta noite. Aleluia, vamos louvar a Jesus neste lugar. Você pode começar a orar. Erga suas mãos para o pessoal que está aqui na frente. Ore também pelos sonhos que estão implantados no seu coração. Vamos erguer agora uma adoração ao nosso Deus. Comece a orar no seu lugar, falar palavras de adoração a Ele. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus neste lugar, Pai.